Amém, irmãos, bom dia! Estamos aqui para realizar a leitura do alimento diário. O fim está próximo, estamos na semana 3, terça-feira. O título do dia é A Nação de Israel e a Igreja. Então, aqui no começo, o irmão traz que no versículo referente à mulher, em Apocalipse 12, são mencionadas os 3 elementos que iluminam: as estrelas, a lua e o sol, né? E como já foi dito, as 12 estrelas correspondem às 12 tribos, simbolizando a nação de Israel, né? Então essa foi, as estrelas no caso, a primeira luz utilizada por Deus para governar o seu povo, né? Então as estrelas vieram para iluminar a terra e fornecer uma referência para aquele mundo, né? Então essa nação de Deus, por meio de Moisés, deu a lei. Então, essa lei ali, por meio de Moisés, serviu como um tutor para guardar aquele povo no Antigo Testamento. Então, a lei foi uma segunda luz, uma luz mais forte, correspondente à lua, refletindo a luz das estrelas, a luz do sol, na verdade. E as nações pagãs passaram a ter uma referência mais evidente do governo de Deus. E aí, finalmente, no Novo Testamento, nós temos Cristo vindo como a realidade da lei dada ao povo, né? Então, como o sol nascente das alturas, ele veio e a luz chegou a seu esplendor máximo, Senhor Jesus. E nessa época, irmãos, ainda no Novo Testamento, já na verdade, o Espírito agia por intermédio dos apóstolos, né? Então, eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, fazendo a igreja crescer e se multiplicar. E o apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus para transmitir a palavra aos judeus. E o apóstolo Paulo, ele levou o viver da igreja aos gentios, né, ao mundo ocidental. Então, dessa maneira, muitas igrejas foram levantadas e começaram a prosperar porque eles seguiam de perto o falar profético dos apóstolos, né? Isso aqui é uma direção para nós, eu sinto, porque o Senhor nos mostrando que quando nós seguimos de perto e nós confiamos no falar profético, a igreja prospera, né? O nosso viver, ele cresce espiritualmente, nós amadurecemos e multiplicamos também. Ó Senhor Jesus! Só que foi aí que Satanás disparou seu primeiro tiro, induzindo o homem a não valorizar a palavra profética, né? Pelo contrário, começou a induzir o homem a questionar a palavra. Senhor Jesus, então, nessa época, nesse período, né, o inimigo conseguiu derrubar a palavra. E no 2º século, a consequência disso foi o surgimento de um governo humano que era formado de bispos, episcopado, né? E ali começou-se, irmãos, uma disputa por cargos, por classes. E começaram ali os clérigos, os leigos, e existia uma forte luta por posição, poder, privilégios e riqueza. E foi aí que a igreja começou a ser realmente arruinada. A sua degradação nesse período durou aproximadamente 19 séculos, né, irmãos? Então, mesmo com a reforma, o governo de Deus não se estabeleceu plenamente. E nem pôde ele, o Senhor, fazer a sua vontade, né, de habitar em sua casa. Nós estamos aí há 2000 anos de história da igreja e o Senhor precisa voltar, né, irmãos? Então, por isso que ele tem nos chamado, ele tem chamado os trabalhadores da última hora, né? E quem são esses trabalhadores da última hora? Os que não almejam posição, não lutam pelos seus próprios ideais, nem por privilégios próprios, né? Privilégios ou interesses próprios. São aqueles que realmente possuem um coração limpo que reconhece a sua incapacidade e ama a sua palavra, né? E esse povo, ele crê que a palavra de Deus é quem realiza a obra. Esse deve ser o nosso coração, né, irmãos? De crer que essa palavra é quem realiza a obra e que nós somos incapazes de algo. Então, se o universo for formado pela palavra de Deus, por que que agora a obra viria de ser realizada pela capacidade humana, né? Então, realmente isso não faz sentido, irmãos.
tudo foi realizado pela palavra de Deus. Então, vai continuar sendo assim. E a gente tem que continuar crendo nessa palavra, né? Então, eu tomo isso como uma luz para mim, né? De que precisamos ter esse coração limpo. Em Isaías 66:1, diz, né? Deus deseja habitar naqueles que estão humildes e contritos de espírito, nos de coração abatido e aflito. Senhor Jesus. Aí mais abaixo, né, na leitura, tem um trecho que para mim foi uma admoestação, né? Que fala assim: Deus não precisa dessa ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. O que o Senhor requer de nós é um espírito humilde que confia em sua palavra, reconhecendo que sua palavra é que realiza a obra. Irmãos, essa é a única coisa que o Senhor exige de nós, é a única coisa que Ele nos pede, né? Que confiemos na sua palavra e que acreditemos que é ela quem realiza a obra, né? E não nós, na nossa própria capacidade. Senhor Jesus, possamos então, né, continuar crendo no Senhor, nessa obra, possamos ser esses que não negam o seu nome, que reconhecem que não existem em nós capacidade alguma para fazer algo, né, irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que vocês tenham desfrutado comigo. Boa semana.